Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Hablemos de Salud, el podcast y videocast de la Organización Panamericana de la Salud. Soy Sebastián Oliel y estoy súper emocionado de que comencemos este espacio donde vamos a charlar sobre diferentes temas de salud que nos impactan a todos, con expertos que saben de lo que están hablando. Hoy tenemos un tema muy relevante. Han pasado 5 años desde que la COVID-19 sacudió al mundo, así que vamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Y de paso nos preguntaremos si la gripe aviar AH5N1 podría ser la próxima gran amenaza. Para abordar este tema hablaremos con el Dr. Jarbas Barbosa, médico originario de Brasil, epidemiólogo, salubrista y director de la OPS, la Organización Internacional de Salud Pública más antigua del mundo. Doctor Barbosa, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Sebastián. Bueno, gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio. Doctor Barbosa, como decíamos, han pasado 5 años desde que la COVID-19 llegó a nuestras vidas. En la región de las Américas vimos de todo, desde hospitales desbordados, vacunas llegando a cuentagotas al principio y también comunidades enteras adaptándose a una nueva realidad. ¿Cuál diría usted que ha sido la lección más grande que nos dejó esta pandemia? La lección más grande es que todos los planes de preparación que teníamos en el pasado se mostraron completamente insuficientes para responder a la pandemia. Y esto se explica porque siempre planeamos el futuro con base en el pasado. Entonces, lo que habíamos vivido antes, las crisis de la influenza aviar de 2009, SARS, MERS, Ebola, nada tuve as mesmas características que a pandemia de Covid. Então, eu creio que a melhor lição que temos que aprender é que temos que preparar os países, as organizações internacionais para o futuro com base em todas as enseñanças que tuvimos durante a Covid. Ou seja, incorporar tudo o que passamos, como se é mencionado, a falta de acesso equitativo, a capacidade de los serviços de saúde, a própria capacidade de implementar medidas que foram baseadas em evidências científicas, ou seja, há todo um paquete amplo de lições que aprendemos que isso tem que se incorporar a los países e a las organizações internacionais. Y doctor, ¿por qué fue que en nuestra región vimos que tuvimos, en un momento fuimos el epicentro de la pandemia y algunos países tuvieron más casos y muertes que otros en comparación quizás de la región y con otros países del mundo? ¿A qué se debió que nuestra región fue tan afectada? Eu creio que aí há uma explicação de los determinantes socioeconômicos da região. Recuerden-se que antes de ter uma vacuna, a medida mais efetiva para diminuir a transmissão do vírus e evitar que os serviços de saúde estivessem completamente colapsados era o famoso quédate em casa. Pero devido a países que têm 50% de sua população a viver em la economia informal, sem uma rede de proteção social, isso não é efetivo. As pessoas tinham que sair para buscar alguma fonte de ingressos e comprar comida. Devido a pessoas que vivem os bairros pobres das grandes cidades da América Latina, as favelas em Brasil, os bairros pobres em todas as grandes cidades de nossa região, evitem aglomerações quando vivem quase que em um estado natural de aglomeração, ou devir lava-tu manos várias vezes ao dia quando muitos não têm acesso à água. Então, esses fatores para mim foram claves. Seguro que tivemos também alguns erros importantes de liderazgo durante a pandemia. Em alguns países, por exemplo, havia como uma negação de lo que estava passando, o que sem dúvida dificultou bastante. Doctor, y hoy en día, ¿cómo cree que estamos hoy en día y si estamos mejor preparados que antes para una posible futura pandemia? Eu creio que sim, estamos melhor preparados porque muitas dessas lições que mencionamos ao princípio se estão incorporando em nossos países. Nós outros, da OPS, por exemplo, durante a pandemia, logramos armar uma rede de vigilância genômica que antes da pandemia só os Estados Unidos e Canadá tinham essa capacidade. Hoje 30 países da região têm capacidade para monitorear vírus de influenza que necessitamos saber quando cambiam, ou vírus conhecidos que podem cambiar
ou identificar um caso de sarampião, exatamente de que parte do mundo ha chegado aquele vírus, e os vírus de los problemas de saúde que temos, como dengue, chikungunya, ou seja, essa rede era completamente uma utopia antes da pandemia e hoje é uma realidade. Também apoiamos a los países a que ampliem na região os processos de avaliação externa de sua capacidade de detecção e resposta. E estamos também buscando llenar outras brechas importantes, como, por exemplo, a falta de acesso equitativo às vacinas, com as iniciativas de fortalecimento da capacidade de produção regional da região. Então, eu creio que estamos melhor preparados, né? Estamos apoiando os países na implementação de los projetos do fundo pandêmico, por exemplo, em muitos países, com base nessa mirada de uma saúde, porque também se quedou, todavia, mais claro que estava antes, que se não temos uma vigilância que pueda integrar saúde humana, saúde animal e saúde ambiental, não vamos a detectar de maneira temprana quando um vírus empieza a circular entre animais e como aprende a transmitir-se para humanos. Então, esse é o caminho que estamos avançando. Estamos melhor preparados. Já estamos completamente preparados? Não. Temos que seguir. Doctor, también sabemos que por la pandemia, por los confinamientos que hubo, por el limitado acceso a servicios de salud regulares, muchos indicadores de salud retrocedieron. ¿Cómo estamos hoy en día en ese sentido? Sim, a pandemia ha produzido um impacto negativo em todos os programas prioritários de saúde pública. Em países onde há bons sistemas de informação, por exemplo, se pode verificar que ocorreu o que chamamos um excesso de mortalidade, ou seja, mais defunções do que seria esperado por câncer, por enfermidades cardiovasculares, porque as pessoas tinham medo de ir a um hospital, porque os serviços estavam cerrados, muitos, para poder concentrar-se na resposta à pandemia. Ou seja, tivemos um incremento da fila de espera por procedimentos, tivemos um retrocesso em vacinação, estimamos que ao redor de 23% de los niños e niñas deixaram de vacinar-se. A mortalidade materna, que é um excelente indicador do acesso aos serviços de saúde e da qualidade da atenção, cresceu quase 100% na região. Afortunadamente, isso se está melhorando já. Nas Américas, eu creio que é importante reconhecer e valorar o esforço que fazemos todos os países. Essa é a região do mundo onde se recuperou mais rápido o nível de vacinação para onde estávamos em 2019. Apesar de que não estamos satisfeitos, queremos ir muito mais allá, queremos seguir crescendo a cobertura vacunal de maneira homogênea em toda a região. A mortalidade materna também já logramos barrar para o nível onde estava em 2019, apesar de que aí também queremos seguir com o avanço. Por outro lado, durante esses momentos na pandemia, se quedou muito claro que temos que incorporar de maneira mais rápida algumas soluções para que os sistemas de saúde sejam mais resilientes. Por exemplo, triagens realizadas de uma maneira mais adequada, por exemplo, o uso da telesaúde, telemedicina. Durante alguns períodos, ter acesso a uma teleconsulta foi a única maneira que uma pessoa com um sofrimento de saúde mental poderia ter um contato com um psicólogo, com um psiquiatra, ou uma pessoa com hipertensão poder relatar o que estava passando para o médico. Isso eu creio que nos exige acelerar todavia mais a implementação de telesaúde, telemedicina, porque además de ser uma preparação para uma futura pandemia, para o dia de hoje, pode melhorar o acesso, fazer com que pessoas na área remota possam ter uma consulta com um neurólogo, um cardiólogo, sem necessitar viajar 2, 3 dias, e também melhora a própria qualidade da atenção primária de saúde. Claro. Bueno escuchar que hemos recuperado lo que se perdió y que hay opciones, ¿no?, para avanzar más rápido. Y quería preguntarle por el hoy, doctor, ¿cómo estamos hoy en cuanto a COVID-19? ¿Podemos decir que ya es una enfermedad endémica que ha llegado para quedarse? ¿Tenemos que seguir preocupándonos o ya no? ¿Y vacunándose o no? ¿Qué pasa hoy en día? O vírus sigue, né? E seguramente, como não temos uma vacuna com a possibilidade de eliminar completamente a transmissão, é provável que vá seguir por um par de anos, ao menos, assim como o vírus de influenza, que acompanha a saúde da humanidade. Então, nesse cenário, é necessário duas coisas. Primeiro, ter uma vigilância muito ativa
para identificar se o vírus que tem essa capacidade de evoluir pode apresentar uma evolução para uma nova variante que vuelva a produzir casos graves como no passado. Segundo, seguir com a proteção da comunidade. É muito importante que pessoas adultas que têm alguma vulnerabilidade para apresentar um caso grave de Covid, como adultos maiores, pessoas que têm enfermidades crônicas, tenham suas vacunações todos os anos, de maneira a poder renovar sua proteção. A Covid sigue produzindo defunções na região. Quando miramos o número, são alguns centos de mortes todas as semanas. Ou seja, por isso é importante buscar que essas pessoas com mais vulnerabilidade possam estar protegidas pela vacuna e os serviços de saúde sempre alertas para identificar rapidamente e manejar de maneira apropriada um caso. Está claro que la COVID-19 nos dejó muchas lecciones para reflexionar y mejorar. Pero hablando de estar preparados, hay otro tema que está ganando atención: la gripe aviar. Últimamente se habla mucho del virus de la gripe aviar AH5N1, su salto a mamíferos y la posibilidad de que pueda convertirse en la próxima pandemia. En esta segunda parte de Hablemos de Salud, conversamos con el director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, sobre qué tan real es esta preocupación. Doctor Barbosa, empecemos por lo básico. ¿Qué está pasando con la gripe aviar ahora mismo? ¿Por qué este tema nos tiene, ¿no?, así atentos y vigilantes? Sim, quando pensamos em uma pandemia, uma emergência de saúde pública de importância internacional, sempre há dois candidatos fortes: os coronavírus, como o Covid-19, MERS, SARS, ou os vírus influenza, que já produziram 4 ou 5 pandemias no século passado e produziram uma já nesse século, em 2009. Porque os vírus de influenza, eles têm essa capacidade de circulam não só entre humanos, mas também entre aves, os influenza aviar, e podem ter combinações, ou seja, adquirir como se fossem trocitos de ADN e aprender com isso a transmitir-se para pessoas e aprender-se a transmitir de uma pessoa para outra. Quando isso acontece, é um vírus completamente novo para o ser humano. Então, se transmite com uma velocidade grande e pode produzir casos graves. A influenza aviária está sob observação desde os anos 2005, 2006, quando se começou toda a preparação para uma futura pandemia de influenza aviária. O motivo de preocupação mais recente é que há 2 anos observamos, primeiro na região de Patagônia, casos desse vírus de influenza aviária que está circulando na região já há muitos anos, pela primeira vez entre mamíferos, o que chamou a atenção de que seria quizás uma variante diferente, e agora que temos uma situação onde há muitos casos, não só em pollos, em Estados Unidos, por exemplo, mas também em vacas lecheiras, em muitas haciendas, e tivemos muitos casos de trabalhadores que tiveram contato com o animal. Hasta hoje não se ha identificado nenhum brote transmitido de um ser humano para outro, mas há que manter uma vigilância muito cercana de lo que está passando e adotando todas as medidas de contenção que são recomendadas quando se tem, por exemplo, um brote entre aves, que se tem que tomar a medida para fazer a contenção imediata, de maneira que isso não se propague. É um desafio, porque com todos os desenvolvimentos da atividade econômica de produção de proteína animal, há muito intercâmbio de materiais biológicos para começar novas haciendas ou para melhorar a produção, ou seja, há um intercâmbio muito importante de materiais biológicos, de pollos, de gado. Então, há que ter muito cuidado, porque isso pode facilitar que esse vírus de aves pode incorporar elementos de um vírus de influenza humana e aí ser como um novo vírus que pode ser a origem de uma nova pandemia.
Bien, entonces el virus sigue mutando, puede mutar y puede llegar a transmitirse de humano a humano, este virus de la gripe aviar, pero que eso todavía no está sucediendo, pero se está vigilando. Y sobre eso quería saber un poco más si nos puede contar qué está haciendo la OPS, qué están haciendo los países y la comunidad internacional, ¿no? Para vigilar y para controlar los brotes actuales que hay. Sí, a primeira medida é estender uma informação transparente, objetiva e direta. Então, a OPF coordina uma rede de vigilância regional, onde recebemos informações de los países e, ao mesmo tempo, buscamos também informações. Ou seja, é como um mecanismo de búsqueda que em redes sociais, na internet, que busca identificar informações sobre brotes, sobre uma enfermidade nova, desconhecida, sobre uma febre, ou seja, e aí se empieza um processo de verificação com cada um dos países. Isso permite ter uma plataforma para compartilhar todas as informações, lo hacemos todos os dias com os países que recebem essa informação e, ao mesmo tempo, hacemos com base em reuniones com expertos, recomendações para a vigilância, para o manejo de los casos, são casos raros, mas siguen ocorrer casos entre trabalhadores que têm contato com esses animais enfermos, pero também que medidas se deve tomar para conter e evitar com que isso se transforme em novos brotes que possam ter um impacto sobre a saúde, pero também sobre a economia, como passa agora com o aumento do preço de los huevos, que é uma fonte de proteína barata, né, para grande parte da população. Então, a OPF faz isso, coordena a rede de vigilância e brinda aos países a cooperação técnica com informações, recomendações e a preparação. Perfecto. Y un tema que nos interesa también tiene que ver con la vacuna, ¿no? Y quizás no se entiende un poco bien si la vacuna o si hay vacuna para animales y si hay vacuna para las personas. ¿Cómo estamos en ese sentido con una vacuna para la influenza aviar? Para a influenza, temos vacinas que se produzem todos os anos, né? São vacinas que protegem, em geral, para as 3 variedades do vírus ou 4 variedades de vírus que mais circularam no inverno anterior. Isso protege as pessoas, é uma vacuna semelhante à de Covid, ou seja, Esa sería una vacuna para la influenza o la gripe común que estamos a acostumbrados. influenza humana que estamos acostumados. E é uma vacuna importante, porque semelhante à vacinação para a Covid, não tem a capacidade de impedir completamente a transmissão, pero diminui a possibilidade de uma forma grave e de defunções. Então, é importante manter a vacinação. Segundo que, em caso de um novo vírus, que vai ser uma pandemia, é esta base de produção de vacinas que vai produzir as vacinas para a pandemia. E, por suerte, hoje já temos em la região e trabalhamos diretamente com os produtores da região para que se possam fortalecer 3 produtores de vacuna de influenza que poderiam já desenvolver e oferecer uma vacuna para a população humana em caso de um novo vírus pandêmico de influenza. Entonces, sí estamos mejor preparados, diría usted, ahora para producir una nueva vacuna, de ser necesario una nueva vacuna pandémica contra la influenza en la región y en el mundo. Sí, estamos, porque en 2009, en la última pandemia de influenza, no teníamos producción en la región. Entonces, todas las vacunas de la región, la OPS, por intermedio del Fondo Rotatorio de Vacunas, tuvimos que importar e alguns países só receberam essas vacinas como 6 meses depois de los países ricos. Agora, já temos acordo com os produtores de que, em caso de uma pandemia, uma parte dessa produção vá para apoiar a resposta em todos os países. Bien, nos alegra saber que ahí están estos avances, ¿no? Nos dejan más tranquilos a todos, creo yo. Y doctor, si tuviera que darle un consejo a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, para prevenir, digamos, o sea, estos casos esporádicos que ha habido, ¿no? De casos de influenza aviar que ha pasado de animales al humano, que han sido muy poquitos, pero ¿cuáles son las recomendaciones que se están dando ahora para evitar eso? El riesgo es bajo y el riesgo tiene particularmente los trabajadores de las haciendas, o sea, personas que tienen contacto directo con los animales, ¿no? Y si hay un brote entre los animales, eso puede eventualmente tener un caso también humano. É absolutamente seguro comer pollo ou comer huevos, né, se los hace cozido, horneado, salteado, ou seja, se não come crudo, porque aí não há nenhuma possibilidade de transmissão del vírus.
estar atentos às recomendações das autoridades de saúde, não escuchar ou crer em rumores, teorias de conspirações. É um evento natural que os vírus de los animales podem, desafortunadamente, aprender ou ganhar a capacidade de transmitir para o humano, e para evitar que isso ocorra, em verdade, temos que sempre manter essa vigilância muito sensível para que se identifique rapidamente quando isso pode acontecer y tomar las medidas de contención al primer momento. Doctor, una pregunta más que la gente también se pregunta mucho en redes sociales, sobre todo, ¿cree que el mundo podría volver a vivir algo como lo que vivimos al inicio de la pandemia con los confinamientos? Es difícil de tener una capacidad de predicción sobre eso, porque en verdad la COVID-19 fue una sorpresa para todos, porque fue una pandemia que hizo como una combinación de duas características importantes. Uma, tinha uma capacidade de transmitir-se muito forte, muito rápida, e ao mesmo tempo tinha uma capacidade de produzir casos graves também muito forte. E por isso que aquela primeira ola, né, em países desarrollados como em Itália, né, em norte da Itália, que é a parte mais rica da Itália, e aqui em Nova York, tivemos os serviços de saúde completamente desbordados, porque não tinham a capacidade de oferecer camas de terapia intensiva, oxigênio para o número grande de casos graves. Então, essa foi uma característica muito singular. Pode passar de novo? Sim, pode. Por isso que as lições que aprendemos de como crescer a capacidade de los hospitais, por exemplo, de maneira rápida, como implementar com telesaúde para reduzir a necessidade de consultas e poder utilizar os recursos para responder. Ou seja, tudo isso que agora são parte de los planos buscam exatamente responder a uma necessidade como essa. Muy bien, doctor Barbosa. Y antes de despedirnos, nos gustaría conocer un poco más sobre usted. Esta es una pregunta que le haremos a todos nuestros futuros entrevistados, y es, ¿qué lo motivó a dedicarse a la salud pública? Mira, eu quando empecé em medicina, eu não pensava em saúde pública, pensava em ser psiquiatra. Okay. Pero depois tive, nesses câmbios na juventude, fui a ser cirurgião e me quedei uns 2 anos como acompanhando cirujanos e me creia que era isso que eu ia ser. Depois cambiei de novo para os temas de enfermidades infecciosas, pediatria. E quando tive a oportunidade de tomar um curso de saúde pública, me encantou muito a possibilidade de atuar de maneira coletiva. Ou seja, o benefício que um médico, um cirurgião, um clínico pode fazer para uma pessoa, com saúde pública se podia ser para milhões de pessoas. E nesse momento, foi um momento, eu todavia, em la Faculdade de Medicina, tive conhecimento do câmbio que se estava fazendo naquele momento en el tratamiento de las diarreas, que era uma causa de defunção muito importante em África, mas também em las Américas, em las áreas pobres de América Latina, e que agora naquele momento se estava utilizando um tratamento oral com base em uma investigação operativa que se hizo em alguns países pobres e que cambiou completamente a maneira como se tratava. Ou seja, uma medida relativamente sencilla, pero que cambiou. Aquilo eu creio que foi o que mais me encantou, e dizer, mira, se isso passou com isso e reduziu as enfermidades diarreicas e reduziu a mortalidade infantil, outras medidas também podem se adotar quando se conhece essa realidade e pode incidir sobre ela. Então, isso eu creio que foi o que mais me encantou na saúde pública. Doctor Barbosa, director de la OPS, muchísimas gracias por acompañarnos en Hablemos de Salud, el primer episodio del podcast y videocast de la Organización Panamericana de la Salud, y por compartir su experiencia y darnos esta mezcla de reflexión y de esperanza sobre la COVID y la gripe aviar. Y con eso llegamos al final de este primer episodio de Hablemos de Salud, el podcast y videocast de la OPS. A ustedes que nos escuchan o nos siguen por YouTube pueden dejarnos sus comentarios, sus dudas, porque esto recién empieza. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de salud. Muchas gracias y cuídense mucho. Gracias, doctor Barbosa. Gracias a usted.